Tô passando aqui para falar um pouco mais sobre a doença que tirou a vida do rei do futebol, que é o câncer de colo. E por que eu vim fazer esse vídeo para vocês? Por dois motivos. O primeiro deles é que o câncer de colo é uma doença muito comum, muito frequente. Vou trazer os dados para vocês daqui a pouco. E a segunda é que, apesar de ser uma doença muito comum, a gente ainda tem muita falha na prevenção dessa doença. Então, é uma doença potencialmente curável. Então, 90% dos pacientes que descobrem o câncer de colo no começo são curáveis. Mas a prevenção ainda está longe de ser o ideal. Então, vamos começar com o que é o câncer de colo. Câncer de colo é o câncer que acomete o intestino grosso, parte do aparelho digestivo. A gente chama o intestino grosso de colo. E esses dados que eu vou mostrar para vocês agora são da estimativa, da última estimativa do Instituto Nacional de Câncer, do INCA, que mostra quais são os 10 cânceres mais incidentes no Brasil. Dá uma olhada nessa estimativa. Você vai perceber que tanto para homens quanto para mulheres, o câncer de cólon, que é o câncer do intestino grosso, ocupa o segundo lugar. Ou seja, a incidência é muito alta na população. E apesar desses dados serem alarmantes, o objetivo principal desse vídeo é trazer para vocês que o câncer de intestino, ele é potencialmente curável desde que descoberto no início. E aí parece uma pergunta óbvia, fala assim, não, doutora Daniele, como é que eu faço para poder descobrir no início? Quais são os sintomas e o que pode ser feito, quais são os exames que podem ser feitos para evitar esse tipo de câncer? O câncer de intestino, como muitos dos outros cânceres, ele não costuma dar sintomas logo no começo. E aí está o ponto-chave dos exames de prevenção. Mas os sintomas mais comuns relacionados, que você deve ficar atento, são presença de sangue nas fezes. Todo sangramento anal ou nas fezes deve ser avaliado por um médico. Não fique achando que tudo é hemorroida, ok? Segunda coisa, alteração do ritmo intestinal. Então, a pessoa que tinha o intestino funcionando direitinho e aí, de repente, fica com o intestino mais preso. A pessoa que tinha o intestino mais preso fica com o intestino mais solto. Ou a pessoa que fica alternando entre o intestino preso e o intestino solto. Essas alterações também precisam de investigação. A presença de muco nas fezes. Vou lembrar também que um pouco de muco nas fezes pode ser normal, pode ser esperado em alguns casos, mas a persistência desse muco precisa ser avaliado. E o emagrecimento sem motivo aparente. Então, se a pessoa está perdendo peso sem modificar o estilo de vida, sem fazer uma dieta ou nada que justifique aquele emagrecimento, isso também precisa ser avaliado. A prevenção é o ponto-chave que vai modificar todo o percurso da doença quando a gente está falando de câncer de intestino, tá? Existem algumas maneiras de você fazer essa prevenção, esse rastreamento, e é o que eu vou falar para vocês agora. Então, vamos lá. Primeira maneira é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame fácil de fazer, você vai colher as fezes, colocar num potinho e levar no laboratório, relativamente acessível, tá? E que tem um resultado muito bom. O resultado ele pode vir positivo ou negativo. Se o resultado vier positivo, você vai ter que fazer um outro exame, que é a colonoscopia. Se o resultado vier negativo, você vai repetir a pesquisa de sangue nas fezes no próximo ano. É um exame anual. O segundo exame na prevenção do câncer do intestino é a videocolonoscopia. A colonoscopia, como a gente costuma chamar, é um exame endoscópico. Parece, né, é semelhante com a endoscopia do estômago. Bem, a gente chama a videocolonoscopia de exame padrão ouro para prevenção do câncer de intestino. Ou seja, é o exame com maior sensibilidade, maior acurácia na prevenção desse tipo de câncer. Isso porque, durante a colonoscopia, a gente consegue visualizar e já retirar pequenos pólipos, que são as lesões pré-malignas, que podem crescer ao longo dos anos
e virar um câncer, tá? A colonoscopia, ela é feita por todas as pessoas, homens e mulheres, mesmo sem sintomas, a partir dos 45 anos. Algumas pessoas podem precisar fazer colonoscopias antes, principalmente aquelas que têm história de câncer na família, ou história de pólipos na família, algumas doenças genéticas, ou pessoas que tenham alguns sintomas, igual eu falei anteriormente, tá certo? E o que eu queria deixar para você de mensagem nesse vídeo? 3 coisas. A primeira, infelizmente, o câncer de intestino é um câncer comum. A segunda, que apesar de comum, a prevenção do câncer de intestino é muito eficaz, desde que seja feita. E a terceira, infelizmente, os casos ainda são muito frequentes, porque existe um preconceito e um desconhecimento em relação aos exames de prevenção. Então, agora você já sabe sobre como prevenir esse câncer.